Saudações, senhoras e senhores, aqui quem fala é o José Sem Capa Branca, e hoje eu vou analisar uma partida muito interessante, porque essa é a lendária partida do cachimbo. Mas por que essa partida se chama assim, você deve estar se perguntando? Bom, é porque Amos Burn tinha um costume muito irritante. Enquanto ele jogava suas partidas, ele simplesmente no meio dela, assim, de um cachimbo, um charuto, que ficava soltando uma fumaça insuportável enquanto jogava e pensava nos seus lances. Entretanto, nessa partida ele perdeu tão rápido, mas tão rápido, que ele nem teve tempo de acender o cachimbo. Bom, sem mais enrolações, a partida começa com D4, D5, C4 do gambito da dama, E6, cavalo C3 e cavalo F6. E agora bispo G5, que vem com uma ideia bastante incômoda de cravar este cavalo à dama. Portanto, naturalmente é jogado o bispo E7, E3, desenvolveu o bispo caso se a captura do peão for efetuada. Roque, cavalo F3 e B6, uma ideia bastante moderna de controlar o centro da longa distância a partir do desenvolvimento do bispo na casa de B7. Portanto, seguiu bispo D3 e aqui Amos Burn comete uma pequena imprecisão, porque nessa posição ele joga direto com o bispo B7. Entretanto, seria relativamente melhor, ao invés dele jogar com o bispo B7 direto, ele simplesmente efetuar a captura do peão, e aqui ele que retomar o peão, logicamente, e agora ele desenvolve esse bispo, e esse bispo tem uma diagonal completamente aberta para ele. E esse bispo ficaria muito mais ativo na partida do que ele ficou. Só que depois de bispo B7, que foi jogado, C por D5, E por D5, bispo por F6, retoma o bispo, e H4. Frank Marshall já quer iniciar um ataque para cima do rei preto. Entretanto, aqui as pretas jogam um lance bastante interessante. G6. A ideia principal de G6 é encaminhar o bispo preto na casa de G7. E agora ele vai apoiar seguramente as casas escuras ao redor do rei. Portanto, o ataque com H4 e H5 será mais dificultado. Então seguiu H5 mesmo assim. E aqui novamente Amos Burn comete uma imprecisão. Torre 8. E Torre 8 acaba permitindo que Marshall inicie ataques mais rápidos, porque ele acaba perdendo um certo tempo tentando desenvolver, entre aspas, essa torre. Teria sido melhor realmente jogar com bispo G7 aqui direto, por sinal. Mas, aqui Frank Marshall também comete outro erro. H por G6 direto. Não dá para se chamar esse lance de exatamente assim um erro, só que acaba perdendo a iniciativa. Aqui, na minha humilde opinião de capivara, teria sido melhor jogar com dama C2. Um lance que coloca bastante pressão no peão de H7 e começaria a se trazer mais e mais peças e seria um ataque fulminante, basicamente, se Amos Burn não conseguisse defendê-lo corretamente. Entretanto, não foi isso que seguiu. Então, depois de H por G6, o peão foi retomado. Dama C2. E agora um completo erro. Uma gafe, uma capivarada por parte de Amos Burn. Bispo G7. E esse lance perde porque simplesmente o rei dele vai ficar ridiculamente exposto. Porque agora vem bispo por G6. E quando se toma aqui o peão, dama por G6. E olhem quantas peças estão apontadas para cima desse rei. Bom, seguiu cavalo D7, outra imprecisão, mas nessa posição já não se tem muito o que fazer realmente, já está completamente ganho para as brancas. Cavalo G5 ameaçando o checkmate na casa de F7. E dama F6 tentando defender o checkmate. Mas depois de dama F6, Frank Marshall joga o espetacular torre H8. Cheque. Sacrificando completamente a torre. E quando ela é tomada com o rei, dama H7, checkmate. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Peço aqui que você deixe o like aqui no vídeo, se inscreva no canal. E bom jogo!